Desde 2014, a palavra economizar está mais presente no vocabulário dos brasileiros. Independentemente da idade, criança, adolescente, Jovem, adulto e até a terceira idade. o importante é economizar. Está no ar o Fica a Dica. Hoje no Fica a Dica recebemos o educador financeiro Anderson Gonçalves. Muito obrigado, Anderson. A poupança é a melhor opção para quem deseja economizar a primeira quantia? Boa noite. O ato de poupar é importante. É importante também saber que a rentabilidade da poupança, no atual momento da crise econômica, não supera a inflação. Portanto, infelizmente, ela deixa de ser um investimento. E Anderson, qual é a diferença da conta poupança, conta corrente, né? Os investimentos, qual que é essa diferença? Vamos lá, a poupança ela foi instituída exatamente para que as pessoas possam começar a guardar o seu dinheiro e ela segue algumas regras. Por exemplo, para aqueles depósitos feitos até 2012, ela cobria um valor de 0,5% mais a TR. A partir de então, teve uma nova mudança com o aumento da Selic, que passou uma rentabilidade que varia de 70% o valor da Selic, que é a taxa básica de juros. A conta poupança ela é extremamente importante para aquela pessoa que deseja fazer uma reserva de até no máximo 6 meses, porque uma das vantagens desta conta é que ela não cobra o imposto de renda. Já a conta corrente é ideal para aquela pessoa que quer fazer uma movimentação maior de dinheiro, necessita de cheque, cartão de crédito e vai pagar uma taxa de administração mensal. Então é importante que as pessoas entendam o real benefício de uma conta corrente e de uma conta poupança. Uma alternativa muito importante é a conta digital, na qual ela tem os mesmos benefícios de uma conta corrente, porém você não faz uso de uma agência. Tudo pela internet, coisas que os jovens hoje estão muito acostumados. E a aplicação, como que funciona? Bom, hoje no cenário que a gente vive, tem aplicações para todas as pessoas. A partir de R$30, nós conseguimos hoje fazer um trabalho com a renda fixa, que é hoje um dos melhores investimentos para o atual cenário econômico. Para fazer uma aplicação financeira, você tem dois caminhos. Ou o uso de um banco, sistema tradicional, ou o uso de uma corretora. As corretoras de valores, elas trazem muitas vantagens, porque elas reduzem as taxas administrativas e, em consequência, aumenta a sua rentabilidade, podendo ser feita a partir de R$30. Anderson, se a partir de hoje, se você não recebesse seu ganho mensal, seu salário fosse cortado, como que você se planejaria, em quanto tempo que você daria conta de ficar com a sua base, assim? Hoje eu tenho de 5 a 6 anos de sustentabilidade financeira, assim como outros investimentos que a gente tem nas empresas da família, não sendo necessário dispor de nenhum outro bem. Então, quando a gente trabalha a independência financeira e sustentabilidade de uma pessoa, de uma família, de uma empresa, é importante perceber que o cenário ele pode trazer essas mudanças, não só na minha vida enquanto pessoa física, enquanto pessoa jurídica. O ideal é que você, ao passar de cada ano, você tenha o que nós chamamos de abastança financeira. Como que a cada ano você pode somar um pouquinho mais no seu patrimônio para te dar esta independência financeira? O que eu hoje julgo 5 anos a 6 ainda é pouco, né, pela trajetória que a gente já vem passando na economia, mas hoje está num percentual bem acima da média da população nacional. Você falou de independência financeira, né? A gente vê que muitos jovens, quando começam a faculdade, eles querem ser independentes dos pais, saírem de casa. Qual que é a dica para quem deseja, né? Para não ter que sair de casa e logo depois voltar, porque não dá conta de se manter. Exato. Uma dica importante é começar a praticar os pequenos investimentos. Pequenos investimentos não só numa questão de fazer aplicações, mas começar a evitar um desperdício. O desperdício hoje em toda a família brasileira gira em torno de 20 a 30%, que
pode ser apurado através de um diagnóstico. A partir desse momento que você fecha o canal do desperdício, começa então o canal da prosperidade, de como você vai gerar recursos financeiros para a sua vida de independência financeira. O termo independência financeira, muitas das vezes, ele é trocado por alguns economistas, algumas pessoas relacionadas à área de economia, que independência financeira significa você não ter que trabalhar mais para se sustentar, para você ter uma vida tranquila. Enquanto isso, é possível investir, sempre buscando a renda fixa como o seu aporte inicial, é aquele que vai ficar mais seguro. Anderson, uma coisa que a maioria tem hoje, que é o cartão de crédito, e você acha que ele é um problema para as finanças hoje em dia? Entendo que o cartão de crédito é um desafio. Na verdade, ele é uma ótima forma de pagamento. Ele é uma excelente maneira de você acumular bônus, acumular milhas e poder viajar de férias. E também é um recurso caso você venha necessitar de uma situação de imprevistos. Então, o que a gente coloca em relação ao cartão de crédito é que é uma excelente forma de pagamento. Na mesma proporção, ele traz um perigo, que ele não pode ser a extensão do pagamento. Por exemplo, suponha que nós tenhamos uma pessoa que ganha um salário de R$1.000 e tenha também um cartão de crédito com limite de R$1.000. O que acontece na cabeça dessa pessoa? Geralmente ela pensa que tem um ganho de R$2.000. Então, na medida que este cartão de crédito é incorporado como salário, ele traz prejuízos para a pessoa. A pessoa pode se endividar, né, na verdade. Para quem está endividado, qual é a dica para se reorganizar? Muitas pessoas compram, né, sem limite no cartão de crédito e esquecem que depois tem que pagar a fatura. Exato. O primeiro passo é entender, a cair realmente na real. Eu tenho um desafio, eu tenho um problema que é a dívida. Isso é o fato 1. Realmente saber que eu tenho uma dívida. Segundo passo, listar todas as dívidas que eu tenho, dando prioridade àquelas que têm algum bem como garantia, por exemplo, a casa, um carro, seguido por aquelas dívidas que trazem uma taxa de juros muito alta. E quando vier a negociar, que vai ser o próximo passo, ter a certeza de que a negociação da dívida, ela cabe no orçamento. O que é comum? Infelizmente, as pessoas negociarem dívidas e essas dívidas não caberem dentro do orçamento e gerar um problema ainda maior para orçamentos futuros. Os juros de cartão de crédito é um dos maiores, né? Ele está hoje por quanto? Hoje o Brasil bate o recorde mundial com 14% ao mês em média, gerando mais de 440% ao ano. Ou seja, uma pessoa que se endivida hoje no cartão de crédito, ela está, infelizmente, cavando um buraco muito profundo. E quanto mais cedo ela cair na real, mais fácil vai ser a solução. É importante as pessoas entenderem que dentro dos próprios bancos, onde ela tem um cartão de crédito, ela pode fazer dois caminhos. Um, contratar um crédito mais barato, que nós chamamos de CDC, e outro, fazer uma portabilidade de crédito, que é levar a dívida de um banco A para um banco B com a taxa de juros bem menor do que aquela praticada no cartão de crédito. O empréstimo pessoal também pode ser considerado como um auxílio para se reorganizar? Sim, desde que ele é usado com uma consciência e dentro do orçamento financeiro, ele permite sim que a pessoa se organize, porque muitas das vezes esta crise financeira pode ser como uma labirintite. Talvez ela tenha ficado no vermelho só alguns meses do ano. Então, neste momento, o empréstimo ele vai ser importante para que ela volte a andar com o orçamento no azul. Talvez seja aí um problema de emprego ou uma outra crise que pode ter acontecido. E a salvação, neste caso, como empréstimo pessoal, é sim uma boa solução, desde que não seja um hábito, de forma constante não venha a participar do orçamento da família. E sobre a previdência privada, Anderson? Hoje a gente entende que todos os brasileiros deveriam ter uma previdência. Não necessariamente que ela fosse relacionada a um banco, mas que cada brasileiro pudesse começar a fazer uma previdência. A previdência privada, aquela que é realmente particular, de um banco, ela traz alguns pontos positivos e outros negativos. O positivo é exatamente aquela sustentabilidade para longo prazo. Então, se uma pessoa começou jovem, quer se preparar para os 30 anos de aposentadoria após o seu tempo de trabalho, a previdência privada ela é um bom caminho, desde que
contratada com uma taxa de administração baixa e com uma taxa de carregamento ainda mais baixa. Porém, infelizmente, a gente não encontra essa facilidade no mercado. Empresas maiores, elas conseguem fazer um trabalho com essas financeiras que fazem a previdência, fazendo com que, em muitos casos, o colaborador entra com, por exemplo, 5% e a empresa com outros 5%. Neste caso, é uma ótima opção. Fora disso, se um trabalhador, se uma pessoa hoje for contratar uma previdência exclusiva, única para ele, pode ir a ter uma taxa de carregamento muito alta, que gera em torno de 30%, o que faz com que a rentabilidade diminua muito. Eu aconselho, recomendo renda fixa para que você possa fazer a gestão, como por exemplo, títulos públicos, alguns CDBs de bancos de médio ou pequeno porte e fundos de investimento, que podem dar uma rentabilidade muito superior àquela praticada pela previdência tradicional. Hoje a gente conversa com Anderson Gonçalves, ele é educador financeiro. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Fica a Dica. Estamos de volta com o Fica a Dica. Agora vamos ter a participação do nosso repórter Marcelo Lopes, que esteve na praça de alimentação da Faculdade Pitágoras conversando com estudantes, tirando as dúvidas sobre o nosso tema de hoje. Olá! Para as pessoas que estão estudando e ingressando no mercado de trabalho, economizar nesses tempos de crise está sendo uma tarefa ainda mais difícil. Aqui então na Faculdade de Pitágoras não faltam dúvidas dos alunos para saber economizar com sabedoria e para que no fim do mês não fique naquela expectativa abaixo do esperado, naquela desagradável cor vermelha. Estamos aqui com o Germano, o Marcelo Henrique e o Aleph e eles têm dúvidas a respeito sobre educação financeira. Então vamos começar aqui com o Germano. Germano, qual que é a sua dúvida? Bom, eu tenho muito problema com economia, eu não sei muito bem economizar. Eu queria saber se tem alguma fórmula para motivar a pessoa a economizar, algo do tipo. Tá ok, obrigado Germano. Marcelo Henrique, qual é a sua dúvida? Bom, eu namoro, também estudo, e eu gostaria de saber o que fazer para o meu dinheiro render mais. Certo, para ajudar nos gastos também, né? Porque a economia entre casais é uma coisa ainda mais complicada, não é isso mesmo? Sem dúvida alguma. Bom, agora querendo saber aqui do Aleph. Aleph, qual é o seu ponto de vista, a sua dúvida sobre o assunto? Eu tenho uma dúvida no seguinte, um exemplo, eu recebi um salário e meio. Eu queria saber como é que eu ia dividir esse salário, pagando as minhas contas e utilizando eles para gastar com gastos pessoais. Ok, muito obrigado, Aleph. Vocês podem ter visto aí, Bruno e Paloma, que são perguntas interessantes vindas dos alunos. Mas qual é a solução para cada uma delas? É com vocês aí do estúdio. Anderson, a gente viu que são muitas dúvidas. Você pode responder para a gente? Sim, em relação à motivação para a poupança e investimento, ela está atrelada sempre à questão dos sonhos, objetivos e metas. Para que as pessoas possam entender a facilidade que é fazer um planejamento, é muito simples. Quais são os sonhos que nós chamamos de curto, médio e longo prazo? Esses sonhos têm que ser divididos em tempos. O sonho de curto prazo, para ser planejado, ele precisa ser realizado em até 12 meses, ou seja, um ano. Para este sonho, recomenda-se, por exemplo, o uso da poupança com uma reserva de até 6 meses, no máximo 12 meses é o ideal, e muito importante pedir descontos na hora de comprar. Os sonhos de médio prazo são sonhos que levam um tempo maior, que vai de 1 a 10 anos, então, portanto, o planejamento torna-se um pouco mais longo, dando também mais opções para a realização do sonho e investimento, como por exemplo, CDB e investimento em títulos. E aquele sonho de longo prazo, que é acima de 10 anos, que deve entrar, por exemplo, a independência financeira, ele deve ser construído para que as aplicações iniciem logo junto com os sonhos de curto e médio. Então, os 3 sonhos simultâneos devem ser um motivo para que a pessoa possa agir, ou seja, um poder de ação para que mova ela dessa inércia financeira na qual, infelizmente, muitas pessoas estão vivendo. Já que estamos falando de sonho, Anderson, qual que é a relação com dinheiro
entre a diferença de sonho, necessidade e desejo? Bom, o desejo, vamos começar por ele. Eu desejo todos os dias respirar, enxergar, ouvir. É uma coisa inerente do ser humano. Acordei, eu já tenho vários desejos. Em relação à compra, muitas das vezes, esse desejo ele passa por algum outro distúrbio ou uma ansiedade ou algum problema que venha sendo trabalhado. Então, o desejo ele é um dos vilões em relação ao consumo, porque ele pode te enganar muitas das vezes. Eu desejo ter ou comprar alguma coisa. Então, é muito importante que o desejo ele seja realmente perguntado. Será que eu preciso desse objeto que eu tanto quero? Se eu passar 2, 3 dias sem comprar, vai me fazer falta? O quanto de horas trabalhadas eu tenho que me desprender para a compra deste tal desejo? Já a necessidade é aquele realmente que faz parte da minha vida, do meu dia a dia, são as minhas despesas pessoais, alimentação, ensino, entre outros, que realmente é uma despesa, é um custo necessário. Já os sonhos já fazem parte de uma motivação para que você se sinta realizado e equilibre entre o ser e o ter. O dinheiro sempre tem que ser uma moeda para a realização de sonhos, sempre sendo o meio e nunca o fim de uma trajetória de vida. Você falou de gastos, né, com alimentação. É possível economizar no supermercado? Sim, hoje a gente percebe que se for feito a lista de supermercado e se aquela lista for seguida, é possível economizar entre 20% e 30%, tanto na hora de comprar, tanto quanto na hora de verificar o desperdício que acontece em nossas casas. Famílias que têm aí um casal com 1 ou 2 filhos conseguem aí economizar entre 20% e 30%, fazendo uma troca, às vezes, de uma marca, de um produto A por uma marca B, fazendo alguma mudança em relação à compra de frutas realmente que é da estação, cuidado com a questão de carnes, que às vezes, por uma determinada crise ou período entre safra, entre outras coisas, pode ter um valor muito alto, para que possa fazer substituições. Então, essas substituições vai manter toda a nutrição da família, uma alimentação saudável e economizar com muita sabedoria. Você falou sobre a lista de compras, né? Muitas famílias, elas vão ao supermercado uma vez no mês fazer as suas compras, mas tem outras que já preferem ir uma vez na semana. Qual que é mais econômico e saudável para o bolso? A recomendação ela é muito simples. Se você recebe uma vez por mês, aquela compra que geralmente a gente ainda traz aquela velha frase, né, o grosso, que é o arroz, o feijão, todo aquele material de limpeza, aquelas coisas que podem ser guardadas por 30 dias, por exemplo, para aquela pessoa que recebe uma vez por mês, esta compra deve ser feita uma vez por mês. Porém, nós temos pessoas que recebem quinzenalmente ou semanalmente, de acordo com a entrada de dinheiro no seu caixa, no seu bolso, na sua conta, deve ser feito as compras. Lembrando que tem compras como pães, como verduras que podem ser feitas semanalmente e aproveitar alguns dias especiais que alguns supermercados nos trazem. E o que fazer quando o seu dinheiro é menor que suas despesas? Bom, esse é um problema de 59 milhões de brasileiros que estão hoje inadimplentes. Eles levaram um padrão de vida acima daquilo que eles recebem. Infelizmente, a receita ela é mundial. Você precisa ganhar mais e gastar menos. Neste momento, entra duas estratégias. Você precisa ser uma pessoa empreendedora, necessariamente não precisa ter uma empresa para ser uma pessoa empreendedora. Então, talvez você tenha 1 ou 2 horas do seu dia, na qual você possa começar a fazer uma atividade extra, alguma coisa que traga uma renda extra. Esse é o primeiro passo para, de forma imediata, começar a aumentar a renda. E focar no desperdício e fazer um bom diagnóstico financeiro. Esse diagnóstico financeiro ele deve ser feito através de um apontamento que pode ser ali alguma folha, alguma agenda realmente que esteja ali parado em casa, mas que seja feito da seguinte maneira: em cada folha tem uma única despesa. Por exemplo, na folha 1, supermercado, folha 2, gasolina, folha 3, matrícula ou escola dos filhos, folha 4, energia e assim por diante. Porque durante 30 dias eu vou conseguir fazer um diagnóstico financeiro e entender onde está indo o meu dinheiro. Entendendo onde está indo o meu dinheiro e aumentando a minha receita, a chance de entrar em equilíbrio financeiro, ela torna-se muito grande e muito fácil de ser praticada.
da parte de onde está indo o meu dinheiro, é difícil por conta que muitas pessoas recebem por mês e vai ver o seu dinheiro mensalmente ali. Aquele que recebe por quinzena ou semanalmente, quando ele recebe ali, final de semana gastou o seu dinheiro e depois esqueceu. Para você, qual que é a melhor forma de receber? Se é semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente? Bom, o interessante é perceber como ele planejou o seu orçamento. Como a maioria das contas, por exemplo, para quem vive de aluguel, ou está pagando uma casa, ou às vezes a conta de energia, celular, essas contas são mensais para facilitar o controle financeiro, no orçamento. Se for um recebimento mensal, vai trazer mais facilidade. Mas vai acontecer aquela situação onde eu vou ter mais mês do que salário. Então é importante que ao receber o seu pagamento, a primeira coisa que você faça é separar aquela parte, por menor que seja, para realizar os seus sonhos, para fazer os seus investimentos e depois adequar um novo padrão de vida para o restante do mês. Por falar em empreendimento, né, como você falou um pouco antes, muitas pessoas perderam seu emprego aí durante a crise, né, econômica e estão montando aí, às vezes, um carrinho de cachorro-quente, alguma coisa assim, sendo empreendedores. Esse é o momento? O Brasil sempre trouxe e traz cenários econômicos, né? Não é à toa que nós configuramos aí entre um dos países mais empreendedores do planeta. Mas também pecamos muito na saúde financeira. Segundo os dados, principalmente do Sebrae, mais de 85% das empresas falecem nos primeiros 2 anos. Um dos principais motivos é exatamente a saúde financeira e perpassa por uma solução muito simples. Os jovens empreendedores esquecem de separar a despesa da pessoa jurídica, no caso empresa, relacionado com a pessoa física. Não só este momento ele é propício para o empreendedorismo, como a geração que nos vê pela TV, que nos assiste em nossas aulas, este programa, por exemplo, nunca teve tantas oportunidades para ser empreendedora como nós estamos tendo no atual momento. Uma última perguntinha para a gente encerrar, falando disso para todo o público, quem que gasta mais, o homem ou a mulher, Anderson? Entramos aí num impasse que geralmente a mulher ela traz cenários de consumo um pouco maior. Se nós pegarmos a história que vem da Segunda Guerra Mundial, quando realmente a mulher começou a não estar em casa. Então hoje ainda continua um pouco esse tradicionalismo onde a mulher ela fica responsável pela maioria das compras. Então ela acha que ela não gasta muito porque ela compra muitas vezes durante o mês. E às vezes o homem acha que não gasta muito porque ele só gasta uma vez por mês. Mas nesse impasse, várias pesquisas que foram feitas, infelizmente a mulher ela traz um perfil hoje de consumir um pouco mais do que o homem. Isso traz da sua própria natureza feminina em relação à sua ansiedade, em relação também à forma com a qual ela lida com a casa. Então as pesquisas não são oficiais, mas se nós buscarmos hoje aí a nossa população feminina, ela traz sim às vezes um consumo maior do que o do homem. Você imaginava a resposta. Muito obrigada, viu, Anderson, pela sua participação, por ter vindo aqui na nossa entrevista. E a gente encerra aí o Fica a Dica e até a próxima. Muito obrigado, Anderson. Até a próxima. Muito obrigado.